Boa noite, amigos e amigas da sessão virtual do Francisquinho. Aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos para mais esse trabalhinho de amor, caridade e aprendizado. Vamos começar o nosso trabalhinho, pedindo ao nosso irmão João que leia para nós uma mensagem de meditação para o trabalhinho de hoje. É com você, irmão. Boa noite a todos, mais uma vez. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É do livro Vigiai e Orai, a psicografia de Carlos Abacelli, ditado pelo irmão José. O título é Força de Atração. A confiança é uma força atraindo vibrações positivas. Quem confia mobiliza os mecanismos da lei, desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Essa sublime força de atração, a confiança, remove do caminho os mais pesados obstáculos. Age com sutileza no inconsciente dos homens, predispondo-os ao auxílio de quem carece. O coração de quem confia é inesgotável gerador de energias, encorajando e incentivando ao bem quantos se encontram em seu raio de ação. O homem de confiança não se opõe ao movimento de ascensão que tira a vida do caos. Mesmo na adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos da dor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Muito obrigado pela mensagem. O meu irmão José, eu gosto muito dele. É um dos meus favoritos para as leituras nossa de manhã, à noite. Sempre lemos o irmão José. Sempre com boas mensagens para a nossa reflexão. Agora, meus irmãos, vamos fechar nossos olhinhos. Vamos pensar no alto para nós fazermos a nossa prece de abertura do trabalhinho dessa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido irmão Pai Jacó. Estamos aqui, queridos, mais uma vez reunidos para esse trabalhinho de amor, caridade e aprendizado. Que sejamos protegidos e amparados pela espiritualidade amiga, por todos os trabalhadores da Casa de Francisco, para que possamos ter um trabalho muito produtivo. Que a nossa irmã, que irá fazer o estudo de hoje, seja bem intuída pelo seu amigo espiritual, para que possa apresentar a sua pesquisa, o seu estudo, com muito proveito. Muito obrigado por essa oportunidade que nos dá, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Aurora que leia para nós um trechinho do Evangelho. Por favor, Aurora. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Muito obrigado, Aurora, pela leitura do Evangelho. Agora, meus irmãos, já que estamos preparados, vamos dar início ao nosso trabalhinho dessa noite, com o estudo da nossa irmã Regina. Regina, boas vibrações, meu irmão. Com você agora. Boa noite a todos. Que nós possamos passar, né, para vocês tudo que a gente estudou, né, tudo que a espiritualidade nos traz, que é tão importante, né, e muitas vezes a gente só lê e não dá a importância que tem. Então,
Espero conseguir passar isso para vocês, agradecendo pelo convite, pela oportunidade sempre do estudo. Então, vamos começar. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. E começando o nosso estudo, que vai ser a última partezinha do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, procurando material para o estudo, eu encontrei no livro O Profeta, de Khalil Gibran, que a nossa irmã Aurora adora também, um texto que eu achei muito bom e que fala sobre não podemos servir a Deus e a Mamon, de uma forma muito poética, mas muito verdadeira. Então, e um comerciante disse, fala-nos das compras e vendas. E ele respondeu, a vós, a terra oferece seus frutos, e nada vos faltará se somente souberdes como encher as mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrareis a abundância, ela conduzirá uns à avidez e outros à fome. Quando vós, trabalhadores dos campos e dos vinhedos, entrardes no mercado, encontrardes os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da terra, para que desça sobre vós e santifique as balanças e os cálculos que comparam valor com valor. E não permitais que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte nas vossas transações, eles que vos venderiam suas homens, devereis dizer, vinde conosco aos nossos campos, ou ide com nossos irmãos para o mar e jogai a vossa rede, pois a terra e o mar serão tão generosos, mas quando vierem os cantores, os bailarinos e os flautistas, comprai de suas ofertas, pois eles também colhem frutos e incensos, e, embora feitos de sonhos, seus produtos são vestimenta e alimento para vossas almas. E antes de deixardes o mercado, vede que ninguém se retire de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da terra não descansará em paz sobre o vento, enquanto as necessidades do mais humilde dentre vós não tiverem sido satisfeitas. Não é? Então, eu achei esse texto tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? Nós vamos falar também da caridade, né? Da benevolência, da indulgência. Então, é tão bonito quando ele diz, se alguém vai e tentar ali, né? Ludibriar de alguma forma, não vá contra ele, não convide-o ao trabalho. Chame-o para ir conosco, não é? Para aprender a plantar, para aprender a pescar, não é? Diz a eles que eles também vão ter o que nós que já fazemos, temos. Né? Então, eu achei tão bonito esse texto, porque muitas vezes a gente fala de assuntos como não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente vai falar do desprendimento dos bens terrestres, né? Até da transmissão da riqueza, e a gente fala de uma forma muito contundente, sem também conhecer a realidade daqueles irmãos, né, que possuem muitos bens e que às vezes vivem num cercadinho, que não conhecem realmente a dificuldade do outro, porque não conheceu ninguém com dificuldade. Né? Então, é importante a gente... eu gostei muito desse texto quando ele fala, convida-os, né, para vir para o trabalho. Né, dê essa chance a eles, né, de se juntarem àqueles que estão aí já compreendendo a vida. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem um trechinho, eu tirei vários trechos e fui juntando ao que Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, vai nos falando. Tá? E aí eu fui juntando isso com outros trechos, que eu acho que fez mais sentido
para a compreensão, pelo menos para a minha compreensão. Espero que também faça sentido para vocês, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, um trechinho: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então, é interessante duas palavras, né? O amor, que é um sentimento tão nobre, não é? Aos bens materiais, né? Uma coisa, aí esse amor não é esse sentimento nobre, é o amor posse, né? E o apego, né? É meu, né? É como se aquilo fosse seu eternamente. Não é uma conquista, é um apego a alguma coisa que aqui vai ficar. Então, é importante a gente também pontuar isso, porque ele fala mais à frente. É fundamental diferenciar a satisfação pelas conquistas materiais e intelectuais, não é? Nós podemos acrescentar, do apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Então, eu fui procurar no livro do César Braga Said, que eu também adoro, né? No livro Meditando com Você, e ele nos fala de apego e desapego, né? Ele começa com um provérbio chinês que diz o seguinte: um homem pode possuir 1000 acres de terra, mas dorme numa cama de 2 metros. Né? E a gente pode ver isso, né? Muitas vezes a gente tem uma ilusão de que a gente tem tanta coisa, mas a gente só ocupa um lugar de cada vez, né? E a gente se ilude, né? Com tantas coisas, às vezes, quando a pessoa possui. Né? Então, ele fala que há pessoas excessivamente apegadas a bens materiais. Mas a gente pode incluir aí, além dos bens materiais, né, os títulos, posição social, não é? Posição de comando. Quantas e quantas pessoas estão aferroadas a isso, como se isso fosse a vida delas, não é? E que muitas vezes isso tudo foi conquistado, sim, de uma forma lícita, com esforço, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque outras pessoas também temos que são aferroadas o quê? A ideias, outras que são aferroadas a pessoas, outras a lugares, né? Então, não existe lugar melhor do que aqui. Ah, sim, você já conhece quantos lugares? Não, não conheço lugar nenhum, não. Ah, ok. Não é? Então, assim, a gente tem esse costume porque o apego faz parte ainda da nossa pouca evolução, né? A gente está evoluindo, mas o apego é uma coisa que a gente vai custar, né, a sair, porque a gente tem muito essa coisa da posse, né? Meu filho, meu marido, meu emprego, meu título, meu, né? A gente tem muito isso aí. Então, o apego ele está muito arraigado a gente, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? Porque ele fala o seguinte: sempre que assumirmos uma postura rígida diante de fatos e pessoas, esquecemos que a vida é marcada por mudanças. Toda atenção que pudermos dispensar a essa relação apego-desapego, que assinala a nossa vida, será de capital importância, pois ela estabelece as bases da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E aí Joana de Ângeles nos fala: se nossas conquistas materiais são um meio de alcançar-se equilíbrio e bem-estar, bacana, torna-se instrumento dignificante. Se, todavia, se convertem em um único objetivo existencial, transformam-se em gigante cruel da realidade do ser, que se escraviza a esse gigante. E, pior do que isso, atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Então, mais à frente, no nosso texto, né, do estudo, tem assim:
não raro se vê o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e suas habilidades o pobre que lhe pede assistência em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Então, é isso, sobre isso que Joana fala, não é? Atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Eu não sei se vocês sabem o que significa a revista, né? Eu não sabia, fui procurar, fui ao dicionário, né, que é o meu melhor amigo, né? E a revista é que ou quem determinou a triunfar a qualquer preço, mesmo em prejuízo de alguém. Uma outra definição: pessoa ambiciosa que quer ter bom êxito a qualquer preço. E a gente vê isso muito no nosso dia a dia, não é? Aquelas pessoas que olham aquela pessoa que está ali na calçada, está jogada, está precisando de amparo, está precisando de ajuda, e diz: olha lá, se tivesse trabalhado, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz, eu não sei o que é lá. Não é verdade? E quando encontra, então, um dependente químico, gente, aí é uma tristeza total, porque chega a doer na gente, né? De ouvir, né? E, da mesma forma, se encontra alguém com uma dificuldade mental, uma dificuldade emocional, uma dificuldade física, né? Está logo com o dedinho apontando e julgando. E isso é uma coisa que fala diretamente a nós, espíritos, né? Porque a gente tem o hábito de dizer: o que será que ele fez em vidas passadas? Ou está aí, ó, está pagando o que fez em vida passada, né? Eu falei: agora eu fico imaginando, né? Imagina como é que você vai explicar isso quando chegar lá em cima, né? Com todo o conhecimento que você tem, fazer esse tipo de julgamento. Então, é que nem aquela coisa do Zé, né? Quando orava, né? Junto com o publicano, né? Que o publicano dizia: eu não sou como esse pecador. Imagina, sou muito melhor que ele. E o Zé só tirava o chapéu e dizia: né? Então, é isso. A gente tem que pensar isso. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá? Ok. Que a minha às vezes fica Agora sim. Assim, mas está meio falhando. por isso que eu estou perguntando. É a internet que está falhando. Tá? Então, isso que a gente tem que, gente, né? E se olhar e dizer: nossa, quantas vezes eu já fiz isso? Não é? Quantas vezes eu fui um julgador cruel, né, do meu irmão e até mesmo de mim? Quantas vezes eu me julguei de uma forma que não era isso, né? E com isso deixei de fazer tantas coisas boas que eu poderia ter feito, né? Mesmo com todas as minhas dificuldades. Não é? Então, a gente precisa diferenciar também prodigalidade de generosidade, porque prodigalidade são gastos excessivos e desnecessários, esbanjamento e desperdício. É só lembrarmos da parábola do filho pródigo, não é? Isso não é generosidade. Da mesma forma que a gente precisa diferenciar a sórdida avareza da previdência. Então, avaro é aquele que é extremamente orgulhoso, né, possessivo, não é? E quer tudo para si. Hoje em dia, já se estuda que a prodigalidade e essa sórdida avareza são doenças mentais. Porque a pessoa tem que estar totalmente fora de si para chegar nesses extremos, não é?
Então, Joana de Ângeles nos fala que o risco da posse ou da aquisição não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas na maneira como isso se dá, além do que representa emocionalmente. Então, a gente tem que parar de se colocar preço, né? Eu só vou ser bacana se eu tiver o carro X, só vou ser bom se eu tiver o diploma Y da faculdade Z, não é? E nos colocar valor. O valor que nós temos como espíritos, filhos de Deus. E parar de nos colocar, ou deixar que outros, né, nos coloquem, né? Os rótulos, preços e etc. Né? A gente tem que ter forte para isso. E o Evangelho, ele nos fala: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais de economia e previdência o que é cupidez e avareza, ou generosidade o que é prodigalidade em proveito vosso. Está no Evangelho, prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Aquele que gasta rios de dinheiro, né, em bens materiais, e a gente pode dizer em satisfação de suas fantasias, aquele que perdeu o pé da realidade, está vivendo num mundo de ilusões, né? Precisando voltar à realidade, né? Às vezes, ele não é capaz de dar um centavo para uma campanha séria, né? Para botar alguma coisa para dar emprego para os outros, não é verdade? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Joana nos fala: o ser humano tem o dever de selecionar os objetivos existenciais, colocando-os em ordem de acordo com a qualidade e o significado de todos eles, separando o que é primordial, que exigirá todo o nosso empenho, a nossa dedicação carinhosa, não é? O nosso olhar, né? E os secundários, podendo ser conduzidos estes com naturalidade, sem maior sofreguidão. Então, o que é primordial para nós espíritos nessa caminhada, né? Nessa oportunidade da reencarnação? É desenvolvermos as nossas virtudes, não é? É aplicarmos os nossos talentos. Não só a nosso favor, mas a favor de todos, a favor da criação. Né? Como Jesus falou, ele não nos chama mais de servos, nos chama de amigos, porque o amigo sabe o que o amigo quer, não é verdade? Então, esse é o nosso objetivo primordial. Os secundários são desenvolver da nossa inteligência, da nossa moral. Aí sim, aí a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar de emprego, porque a gente só se desenvolve em sociedade. Então, nós vamos precisar de tudo isso para podermos nos desenvolver, mas sem nos perder de nós mesmos, da nossa essência divina. Então, quando a gente estiver muito apegado, opa, volta, acende aquela luzinha e vamos retornar. E tem uma historinha no livro Histórias ao Entardecer, que é muito interessante, que ela conta, que diz a lenda, que uma mulher passava por uma caverna com uma criança no colo. E ela ouviu uma voz que vinha lá de dentro, né? E dizia assim: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite esta oportunidade, mas não se esqueça do principal. E quando a mulher entra na caverna, é assim, tinha fortunas em moedas, em joias, em tudo, pedras preciosas, tudo que você possa imaginar. Então, ela ficou tão encantada com aquilo, né? Tão iludida com aquilo, que ela pegou a criança, botou no chão e começou a juntar as coisas. Tudo que ela podia pegar. E aí a voz falou: você só tem mais 10 minutos. E aí ela pegou mais coisas ainda, e aí, antes da porta fechar, ela saiu correndo com as coisas todas, e a porta se fechou. E aí ela se deu conta que lá dentro tinha ficado o principal, que era a criança, que era o seu filho.
Então, a gente tem que sempre pensar no que é o principal, né? Nós, espíritos imortais, desenvolvendo nossas potencialidades, nossos talentos, certo? E o resto é acréscimo. E a gente vai conseguir, com calma e com tranquilidade. Então, no Evangelho tem, quer a fortuna nos tenha vindo de nossa família, quer tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus, nada nos pertence na terra, nem nosso pobre corpo. A morte vos despoja deles, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, aí eu sublinhei, pelo menos isso, gente, caiba aos que carecem do necessário. Então, olha que o pai não pede mais do que a gente aqui, né, no nosso nível evolutivo, pode dar. Né? Ele pede o supérfluo. Né? Então, vamos, pelo menos isso. Né? E, mesmo assim, muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande. E Joana nos fala, Deus faculta a riqueza, proporcionando recursos para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. Os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão e pelo sentimento, que não se transferem de mãos, não perdem a atualidade, constituindo fonte incessante de enriquecimento interior. E aí a gente lembra do Mestre Jesus, né? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Não é? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é? Isso tudo, a gente está aqui, né, falando, conversando, mas isso tem que também ter um propósito, né? E vocês sabem, né, que eu sempre vou trazer para o lado das crianças, né? Então, a gente tem que se perguntar, a gente está passando isso para as nossas crianças? A gente está educando as nossas crianças como? Para ter, para armazenar, para competir? Como que nós estamos educando as nossas crianças? Ou nós estamos começando a tomar consciência da necessidade dessa nova era, não é? Que a gente fala tanto, que está aí já há muito tempo, né? Para o compartilhamento. Estamos educando as nossas crianças para compartilhar? Compartilhar tarefas, compartilhar espaços, né? Seja de trabalho, de estudo, compartilhar saberes, compartilhar experiências, aprendendo com as diferenças. Estamos ensinando isso às nossas crianças, com respeito a essas diferenças, vendo nelas uma oportunidade de somar e não de dividir? Estamos fazendo isso? Então, vamos fazer, porque o tempo é hoje, não é? E também a gente para e reflete, né, que quando nós nos afastamos da avareza e da prodigalidade, né, isso também é muito importante para as nossas crianças, não é verdade? Principalmente para aqueles que possuem muitos bens, né? Porque senão a gente cria no outro a ilusão de que eles não precisam fazer nada. Não é? Você tem tudo, não é? Você não precisa de nada, meu. Você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você não precisa de nada. O que você faz com a evolução desse espírito? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Para a gente não criar essa ilusão que impede o crescimento, a evolução do espírito e a compreensão da impermanência da matéria e de tudo que faz parte da vida material, porque a pessoa pode ter tudo, mas pode acontecer alguma coisa e ela vir a perder tudo. Pode ser um desastre natural, pode ser uma guerra, pode ser tantas coisas, pode ser uma doença própria dele, ou de algum familiar, de alguma coisa. Não é? Então,
preparar as nossas crianças para essa impermanência da matéria, para a perenidade da matéria, é muito importante, né? Muito importante, né? Então, a gente pode, sim, como está no Evangelho, transmitir riquezas, né, para as próximas gerações. Mas até o continuar dessa riqueza vai depender das responsabilidades que vêm com ela, né? E das diversas variantes que a vida impõe. O importante, gente, é deixarmos de herança os verdadeiros bens que as traças não comem, os ladrões não roubam. Os bens do amor, os bens do respeito, né? As boas ações, né? Transformar tudo que a gente pode também em ação, porque as nossas crianças, os nossos jovens, a maioria de nós aprendemos muito pelo exemplo, né? Então, eu sempre falo que a gente aprende sempre pelo exemplo. O que fazer e o que não fazer. Não é? Então, vamos pensar nessa herança para deixarmos, né? E no Evangelho, ele nos fala, né, que esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. E que estudando o culto do Evangelho no Lar, outro dia, caiu nesse capítulo, e meu pensamento foi: e é imoral. É imoral. Com tanta gente passando fome, com tanta necessidade no mundo, com tantos estudos para melhorar a condição do planeta, não é? Você rasgar dinheiro chega a ser descaso, é indiferença, com certeza, mas também essa é uma visão muito minha, é imoral, né? Então, o Evangelho também ele nos fala o seguinte: para não termos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Não sermos maniqueístas, não é? Isso também é muito importante quando a gente fala do dinheiro, está no Evangelho. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se à voluntária mendicidade. Portanto, o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. E aí eu me lembrei de uma historinha que nós colocamos, né, no nosso estudo da evangelização, tia Bel, tia Aurora, vão lembrar, não sei se tia Ana está aí também, que se chama Fé e Perseverança. Então, ele conta a história de 3 rapazes que trabalhavam no campo e oravam muito, porque eles queriam pedir ao Senhor, fazer alguns pedidos para o Senhor. Eles oravam. Um dia o Senhor se apresentou para eles e disse: muito bem, vamos lá, o que vocês querem? E aí o primeiro chegou e falou: eu quero ser rico, mas eu quero ser muito rico, ter muito dinheiro. E o Senhor falou: pois não, está ali a sua riqueza. Recebeu assim uma fortuna em moedas. O outro falou assim: não, olha, o que eu quero mesmo é a riqueza da beleza, sabe? Eu quero ser lindo, maravilhoso, uma coisa esplendorosa. E aí o Senhor mandou fazer um elixir, deu para ele, está aqui o elixir da beleza. Aí o terceiro virou e falou assim: Senhor, eu não sei o que pedir. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, o Senhor me dê aquilo que será melhor para mim. E o Senhor sorriu e pediu, então, que trouxesse uma bolsa muito grande e deu a ele, pesada, e deu a ele, né? E todo mundo, os outros 2 ali olhando, e aí, quando ele abre a bolsa, tem uma pedra enorme. E aí os outros 2 começam a rir, né? Falam: olha só, e vão embora. E ele fala: não, se o Senhor me deu essa pedra, é porque eu mereço essa pedra. Ele falou que ia me dar o melhor, e aí ele começa a desbastar a pedra. E ele trabalha dias nessa pedra, até que ele chega no coração lá da pedra e tem um diamante enorme, lindíssimo. E aí ele pega, vende esse diamante.
E com o dinheiro desse diamante, ele abre um centro de tratamento para pessoas necessitadas. E ali ele recebe todos os necessitados, mora inclusive lá, e ele vivia felicíssimo, muito feliz com o trabalho que ele fazia. Um dia bate a porta dele, não é? 2 pessoas, e quando ele vai olhar, ele reconhece os amigos. Imediatamente ele abraça os 2 com uma saudade, com uma alegria de poder recebê-los ali. Então o Senhor retorna e fala o seguinte para eles: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, quanta coisa a gente pode fazer, não é? Quando a fortuna vier às nossas mãos, não é? Então, Joana nos fala, através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos, alterando as paisagens íntimas através das conquistas que lhes são apresentadas. A caridade, então, assume novas características, dignificando aquele que necessita por facultar-lhe conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde por meio do próprio esforço que investe no trabalho honrado e que lhe é facultado pelo possuidor de riquezas. Não é? Então, a verdadeira caridade, ela consiste no doar e não no estéril dar. No doar existe compaixão, respeito, fraternidade, empatia. No dar pode existir tão somente uma forma de se livrar do que não tem serventia ou alimentar o ego, né? Se passando por caridoso. Porém, o dar pode ser um primeiro passo para o doar. Quando conhecemos as histórias e depois os irmãos que passam por necessidades que muitas vezes tiram deles a dignidade. Porque aqui a gente tem que fazer uma outra diferenciação entre pobreza e miséria. A pobreza não tira a dignidade, a miséria sim. Então é muito preocupante e desafiador sairmos do sono da indiferença para com esses nossos irmãos e trazê-los para a luz, tirando-os do lugar de invisíveis. Temos que colocar luz. E o André Trigueiro, no Instagram dele, colocou um dado muito chocante, mas que eu vou dividir com vocês, né? Que a fome atinge 33,1 milhões de brasileiros hoje. 6 em cada 10 famílias não conseguem acesso à alimentação. E a gente pode acrescentar os que não têm acesso à saúde, à educação e moradia. Porque sem alimentação não tem saúde, não é? Então, por que nós trouxemos esse dado? Porque só podemos mudar o que conhecemos com profundidade. Para isso, temos que nos libertar das fantasias do ufanismo. Viver no dia de hoje de forma participativa, positiva, solidária, é sim exercer a fé raciocinada. Porque, como ensinou Kardec, fé inabalável é somente a que se pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E como espíritas, nós temos que encarar os nossos problemas face a face. Mas para solucioná-los, não para aumentá-los. Não é? Trazendo para nós muitas dificuldades, às vezes emocionais, porque isso dói na alma da gente, né? Mas se eu conheço, o que eu posso fazer? E a nossa casa, com as caravanas, com as bolsas fraternas, né? Com atendimento ali fraterno, né? Quantos corações também consolam e quantas barriguinhas ficam cheias, não é? Então, vamos encerrar com Emmanuel,
no livro da Esperança, dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida, e parado, acelera a morte. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Querida Regina, muito obrigado pelo seu estudo, muita reflexão, muito aprendizado também. Muito obrigado. Que Jesus abençoe sempre. E sempre esteja conosco aqui nos nossos estudos, tá bom? Bom, agora, meus irmãos, depois desse bálsamo que te recebemos, vamos agora nos preparar para fazer a prece de irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos nós para primeiro pedir perdão pelos nossos atos, nossas fraquezas, e tenhamos capacidade de perdoar a todos aqueles que por algum motivo nos magoaram. Isso nos conforta bastante. Feito isso, vamos agradecer também por tudo que recebemos todos os dias. Que o Pai Maior, a espiritualidade amiga, está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos fortalecendo sempre. Podemos pedir, meu Pai. Vamos pedir pelo nosso lar. As pessoas que nos convivem conosco. Pedir pelos nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, nossos desafetos, que todos sejam abençoados e protegidos pela espiritualidade amiga. Vamos pedir pelas nossas crianças que estão aí necessitando de um lar, abandonadas na rua, e às vezes nos orfanatos, necessitando de uma família. Aproveitando para pedir também pelos idosos, do lar de Franciscos e demais casas de repouso, que também ficam abandonados, a maioria deles, sem a família visitá-los, que necessitam de um carinho, de paz, que todos possam ser abençoados e protegidos. Pedir por aqueles que estão sem emprego, desempregados, que são muitos, necessitando de emprego para sustento de sua família. Alguns se tornaram moradores de rua por ter esse momento difícil que nós estamos passando. Pedir também pelos irmãos que estão privados da sociedade, que estão nas prisões, nas penitenciárias, que também possam ser abençoados e protegidos. Pedir também, meu Pai, pelos países que estão em conflito, para que possa os seus governantes acabar com essa guerra que está prejudicando os povos que lá estão e todas as populações do mundo, com a crise que o planeta está passando em função dessas guerras. Pedir também, meu Pai, pelos irmãos que estão em sofrimento. São muitos no nosso país, nos demais países do orbe. Essa doença ainda não acabou. Estamos agora aqui no Brasil com mais pessoas infectadas. E precisamos que todos nós tenhamos consciência que esse problema não acabou ainda. E só vai melhorar quando nós tivermos todos vacinados, todos nos precavendo, usando máscara, para evitar que a contaminação aumente.
Meu Pai querido, pedimos pelo nosso país querido de todos nós, que, como todos os países do mundo, estão sofrendo consequências. Pedir aos governadores desse país, os governantes, que deixam de ser egoístas, pense um pouco no povo que está sofrendo. Você viu, a nossa irmã falou ainda agora, 33 milhões de pessoas estão passando fome, têm dificuldade em alimentação. Isso não pode acontecer. Mas, enfim, vamos pedir que o anjo Ismael conscientize esses governantes do país a melhorar essa situação. Meu Pai querido, nós temos os irmãos em sofrimento, internados ou em suas casas. Vamos pedir por eles que o Dr. Bezerra de Menezes e sua falange, irmã Sheila, possam estar junto deles, ajudando aos profissionais da saúde que fazem um trabalho lindo, ajudem a curar esses enfermos. Meu Pai, vamos pedir agora pela nossa casa querida, a Congregação Espírita Francisco de Paula, pelo Lar de Francisco e pelo nosso querido Francisquinho, por todos os dirigentes da casa, todos os médios que lá trabalham, todos os funcionários, todos os voluntários e os frequentadores. Que a paz esteja presente em todos nós. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Meus irmãos vão pedir agora a nossa querida irmã Clemilda que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Clemilda, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, principalmente aqueles que ainda estão perdidos por aqui, andando por aqui em sofrimento. A gente pede ao Pai que envolva esses irmãozinhos com muita paz, com muito amor e com muito carinho. Pedimos também para os nossos parentes que já estão na verdadeira vida, os nossos amigos, enfim, Pai, por todos aqueles que não estão mais na matéria e que ainda não têm o conhecimento, que ainda estão perdidos, ainda estão em sofrimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, irmã, pela sua prece. Bom, vamos pedir agora a nossa irmã Patrícia que faça para nós a prece de agradecimento. Por favor, Patrícia. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao Pai Jacó, agradecemos por esse estudo maravilhoso da irmã Regina, que muito nos intuiu, que não podemos servir a Deus e a mamão. Temos que ter uma meta na vida, valorizar nossos entes queridos, mais o amor, mais a humanidade, mais a caridade, que possamos nos unir nessa tarefa, irmãos, de juntos podermos melhorar, nos aperfeiçoar. Aos poucos, estamos nessa batalha e iremos conseguir. Agradecemos também, Pai misericordioso, a presença da nossa irmã Clemilda na reunião. Muitas saudades, Clemilda, e que possamos, assim que terminar a pandemia Covid, nos reunirmos todos e que todas essas bênçãos que hoje recebemos possam ir para nós, para nossos entes queridos e para toda essa humanidade. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Muito obrigado, querida, pela sua prece. Antes de nós terminarmos, eu vou dar uma lida no nosso boletim informativo. Para informar vocês que no dia 16, próxima quinta-feira, a congregação não irá funcionar.
É o recado que a direção pediu para que eu desse aqui na leitura do boletim. Então, quinta-feira, semana que vem, a casa não irá funcionar. Bom, o plano da reabertura da congregação sofreu as seguintes alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não será exigido o comprovante de vacinação. Não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. O distanciamento mínimo é de 1 metro. Será mantido de acordo com a portaria interministerial MTP/MS número 17, de 22 de março de 2022. Atenção! Em virtude do aumento dos casos de Covid, solicitamos que utilize máscara nas dependências da congregação. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça-feira, às 9 horas, 15 horas e 20 horas. Quarta, às 9, quintas, às 15 e 20 horas. Sexta, às 17 horas. E domingo, às 15h30. Todas no salão do 2º andar. Uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de junho, quarta-feira, às 9 horas, no térreo, Recanto de Sheila, para as pessoas com dificuldade de locomoção. Essa reunião era no antigo refeitório, um refeitório que é usado na escolinha. O horário da sessão virtual de quinta-feira do Francisquinho sofreu alteração, retornando ao horário original, isto é, 19h30. A sessão de segunda-feira do Francisquinho permanece com seu horário normal, ou seja, 20 horas. Atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas, adquire seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal de YouTube e dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários. Venham fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário, comigo mesmo, né? Telefone 988999931. Continuamos precisando de médicos para o trabalho. Houve abertura para os alunos do 4º período para fazer parte do nosso trabalho. Mas também está difícil, muito difícil para esse trabalho. Precisamos de médicos, porque em agosto vamos retornar às visitas presenciais e, com esse número pequeno, vai ser difícil. Ampliar, porque a direção quer que amplie essas visitas. Mas sem médico trabalhar, é impossível acontecer. Então, por favor, quem tiver um irmão médium da casa ou do 4º período, converse com ele, faça para ele entrar comigo, que nós ficaremos muito alegres e satisfeitos. Aliás, todo o grupo que trabalha esse trabalho. Do livro Espírita Francisco de Paulo. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da congregação é associar-se ao Clube do Livro. Acesse o site da congregação e escolha, na página principal, a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. As nossas campanhas. Bebês, a partir de 7 de junho, quer dizer, quinta-feira passada, terça-feira, o atendimento das mamães voltará a ser realizado de forma presencial. O cadastramento poderá ser feito em todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Este inverno, doaremos cobertores às crianças da evangelização e crianças assistidas. Doações podem ser feitas através do depósito de uma das contas da congregação, enviando comprovantes para o WhatsApp 97-133-9513. Se preferir comprar o cobertor, entregue na congregação. As nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos,
As doações podem ser feitas de duas maneiras: através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 99786-6525. Ou, se preferir, diretamente na congregação, precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dessane, fralda geriátrica de tamanho GEGXG, preferencialmente da Big Flau, e de luva de látex, tamanhos MG, roupa íntima GEG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregas na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Irmãos queridos, nossos agradecimentos a todos que participaram, que possamos voltar na próxima semana, na segunda-feira, às 20 horas, e quinta-feira não vai funcionar, e na outra segunda-feira, às 20 horas. Um abraço a todos, fiquem em paz, que Jesus nos abençoe.